Este é o 50º vídeo que eu faço pro canal. Então hoje eu pensei em fazer alguma coisa diferente. Primeiro eu quero agradecer a vocês que assistem o canal, porque os verdadeiros heróis aqui são vocês, porque aguentar assistir eu sentado nessa cadeira falando pra vocês sobre revistinhas ao longo de 50 vídeos pode não ser algo tão fácil assim. Então o canal agora tá com uns 2.400 e tantos inscritos. Eu acho incrível assim o fato de saber que tem mais de 2.000 pessoas que acham interessante me assistir aqui falando sobre quadrinhos. Então, o que o canal cresceu e alcançou até agora é por causa de vocês que assistem. Então, antes de tudo, eu queria usar esse, que vai ser tipo um episódio especial, para agradecer todo mundo que tem acompanhado, que tem compartilhado. Vi muita gente em fóruns, no Twitter, compartilhando os vídeos. E muito obrigado para vocês que têm ajudado o canal a crescer e que estão fazendo valer a pena continuar mantendo o canal e fazendo esses vídeos. Em segundo lugar, eu queria propor uma coisa diferente nesse vídeo, que é fazer um comentário sobre quadrinhos, mas de uma perspectiva um pouco mais de uma crítica impressionista. Então falar sobre algumas histórias em quadrinhos, mas da perspectiva de como elas me afetaram e me influenciaram de alguma forma na vida. Então eu decidi comentar sobre algumas histórias em quadrinhos que foram extremamente importantes para me fazer gostar de quadrinhos. Então o tema do vídeo hoje são os quadrinhos que me fizeram gostar de quadrinhos. E eu vou ficar extremamente satisfeito se algum deles de alguma forma tocar vocês como eles me tocaram. Então hoje o vídeo vai ser um pouco mais pessoal, mas ainda assim espero que assistir ele seja para vocês uma experiência que vale a pena, de alguma forma. Então a primeira história em quadrinhos que eu vou comentar com vocês hoje é a minha primeira revista em história em quadrinhos. Como vocês podem ver, ela não está muito bem de saúde, falta capa, falta as primeiras páginas, falta as páginas finais. E eu não lembro desde quando eu tenho ela. As minhas lembranças mais antigas, essa revista sempre fez parte da minha vida. E é dela a minha história em quadrinhos preferida da infância. Antes mesmo de eu saber ler, essa revista tem uma primeira história que eu obrigava minha mãe a ler para mim repetidamente. E segundo ela, quando ela não podia ler, eu mesmo pegava a revista e ficava repetindo a fala dos personagens, porque mesmo eu sem saber ler, eu tinha decorado todas as falas deles. E eu tenho essa revista há muito tempo, e por muito tempo eu não sabia que revista era ela. Não sabia como ela começava, não lembrava exatamente como ela terminava, porque faltam as páginas finais, faltam parte do expediente. Mas foi só em 2018 que eu consegui identificar uma das histórias daqui dentro, por um site que eu encontrei na internet, e a partir desse site eu consegui uma lista de todas as edições onde essa história foi publicada. Então eu fui até o guia de quadrinhos e no guia eu consegui descobrir que na verdade ela era o Almanaque da Turma da Mônica, número 30, de setembro de 1986. E daí eu consegui essa cópia nova no Mercado Livre que está em boas condições. Mas o que eu gostava tanto nessa revista quando eu era criança é a primeira história, que ela se chama O Velho Toing Toing. E é uma história da Turma da Mônica, que no meu imaginário infantil parecia ser uma história enorme, com vários acontecimentos, mas vendo ela depois de adulta eu descobri que ela só tem umas 9 páginas, e que a premissa é que a Mônica e o Cebolinha estavam andando por aí e descobrem que o anjinho foi capturado. E ele foi capturado por um baloeiro maligno, e eles têm que ir até o céu para salvar o anjinho, mas eles não sabem como chegar até o céu. Eles tentam comprar uma passagem de avião e não querem vender a passagem para eles porque eles eram crianças, até que eles encontram esse piloto que está disposto a ajudar eles, e esse piloto possui o velho Toing Toing, que é um avião bimotor antigo desses que parece que se usavam na Primeira Guerra Mundial. Então a história é sobre como eles, com a ajuda desse piloto de avião, vão até o céu para encontrar esse dono de balões que captura o anjinho para resgatar o anjinho. E outros aviões de brinquedo e balões que esse vilão do balão capturava. E isso para mim, quando eu era criança, era uma coisa incrível. É a Mônica e o Cebolinha, não numa história do cotidiano, do dia a dia, de uma comédia simples, mas eles numa aventura de resgate. É a Mônica e o Cebolinha entrando num grande desafio para atuarem como heróis. E eu com 13, 4 anos fiquei extremamente impressionado com essa história. Tanto que eu fazia minha mãe ler ela repetidamente e eu decorei todas as falas quando era criança. Hoje eu não sei mais dizer nenhuma dessas falas. Mas essa pra mim foi a primeira minha experiência sublime com quadrinhos. Pegar uma história e fazer eu me sentir pequeno diante da grandiosidade dela. Do quanto ela era enorme, maravilhosa e de como ela podia me levar numa grande aventura. Então acho que essa é a minha primeira grande experiência com uma leitura. Apesar de eu não conseguir ler na época. E esse volume tem uma outra história que eu também acho interessante, que é sobre o Cebolinha, em que ele, tentando fugir da Mônica, acaba rompendo um tipo de camada que separa o mundo
diegético das histórias em quadrinhos e consegue sair fora do quadro. Então ele passa a existir num mundo em que não é o mundo real, mas também não é a diegese dos quadrinhos, uma espécie de limbo intermediário. Então tem toda uma experiência aqui com metalinguagem e os personagens dos quadrinhos conscientes de que eles estão dentro dos quadrinhos, que é uma coisa que também me impressionou bastante quando eu era criança, em pensar nesse mundo imaginário como algo autoconsciente, que é um mundo que existe como dentro dessa experiência narrativa, mas também que é um fenômeno de linguagem, sabe? E para uma criança de 4, 5 anos ter esse choque de, peraí, o que é isso que eu tô lendo? Como esses personagens eles têm consciência de que são personagens? Então, para mim, essa publicação foi o meu primeiro contato com as histórias em quadrinhos e foi o primeiro quadrinho que me maravilhou. Eu olhar para isso e pensar, cara, que coisa fantástica. De pegar essa revista e ficar remexendo, olhando várias e várias vezes no mesmo dia. Tanto que isso resume o estado que está o meu exemplar original. Então, uma publicação pela qual eu tenho um grande apreço, principalmente pelas aventuras do velho Toing Toing. Então, pessoal da MSP, se vocês estiverem vendo esse vídeo e tiverem interesse em fazer uma versão nova do velho Toing Toing, me convidem, porque eu tenho várias ideias. E essa é uma história com a qual eu tenho um vínculo afetivo muito grande. É a história em quadrinhos que me fez ficar maravilhado com os quadrinhos. Um outro momento importante para mim com os quadrinhos aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu estava ali na idade de alfabetização, meio que aprendendo a ler, e um colega de trabalho do meu pai se transferiu da cidade para outro trabalho e acabou deixando uma pequena coleção de revistas em quadrinhos que eu acabei herdando. E aquilo para mim foi uma experiência fantástica. Eu, de 5 anos, recebi uma pilha com várias revistas em quadrinhos que eu não conhecia, eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha ganhado tantas revistas ao mesmo tempo. E eu não conhecia a maioria daqueles personagens. E muito do que tinha ali eram revistas da Marvel, da editora Abril, ali da segunda metade dos anos 80. Então foi meu primeiro contato com o Homem-Aranha, porque tinha principalmente revistas do Homem-Aranha. Nessa pilha tinha a história que mostra a primeira aparição do Duende Macabro, e várias outras revistas com histórias do Homem-Aranha do período. Mas entre elas teve uma que me marcou bastante, que foi o volume 2 da Marvel Especial, que reunia todas as histórias em que o Homem-Aranha confrontava o Duende Verde. Então, existia um primeiro número, que tinha a primeira parte, e esse segundo volume compilava a segunda parte dos confrontos do Homem-Aranha com o Duende Verde. E bom, para quem conhece a história das histórias em quadrinhos, sabe o quanto esse momento é importante. O que estava acontecendo nos quadrinhos dos Estados Unidos, no período que essa história foi publicada, que começou mais ou menos ali com o Precisa Haver um Superman, que é uma história que foi escrita pelo Elliot Maguire e desenhada pelo Kurt Swan, em que os guardiões do universo, dos chefes do Lanterna Verde, questionam o Superman se talvez a presença dele na Terra não fosse ruim para os terráqueos, porque eles estavam se acostumando a ter alguém, um Messias, que salvava e resolvia todas as coisas para eles, eles não lidavam com os próprios problemas. E depois, com o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, do Dennis O'Neil e do Neil Adams, tem toda uma crítica aos super-heróis, os super-heróis que tentam resolver problemas e não dão conta de resolver esses problemas. É o quanto os super-heróis idealizados dos anos 60 não davam conta de resolver questões do mundo real. Então tem muito sobre o fracasso do herói. E eu na época não sabia nada disso, obviamente. Então eu comecei a ler as histórias do Homem-Aranha, então eu aprendi a ler com essa revista. Então no começo tem as primeiras histórias do Homem-Aranha escritas pelo Stan Lee, acho que algumas com desenhos do John Romita, do Gil Kane. Inclusive tem aquela história em que o Harry está viciado em drogas, mas o que me impactou mesmo foi a última história, né? Que é roteirizada ali pelo Gary Conway, traz o que supostamente seria o último confronto do Homem-Aranha com o Duende Verde, e acaba com a clássica cena da morte da Gwen. Então eu aprendi a ler com essa revista. E depois de experimentar todas essas histórias com o Homem-Aranha, essa pilha de revistas do Homem-Aranha que eu tinha recebido, histórias do Homem-Aranha do Peter David, que me marcaram bastante, porque eram divertidas, eram engraçadas, chega um ponto em que eu vejo o Homem-Aranha fracassar. Então eu, com 5 anos, conhecendo o herói pela primeira vez, nessa mesma experiência de conhecer esse herói que a princípio era tão divertido, chega um momento das histórias dele que ele simplesmente tem o seu maior fracasso, ele simplesmente falha em salvar o amor da vida dele. E isso pra mim foi extremamente impactante. Inclusive, entre essas pilhas de revistas que eu ganhei junto, tava aquele número do Grandes Heróis Marvel, que tem umas histórias da Tropa Alpha do John Byrne, que tem a morte do Guardião, líder da Tropa Alpha. Então eu li mais ou menos as duas juntas. Ao mesmo tempo em que eu conheci esse universo de super-heróis, eu vi esses super-heróis morrerem e fracassarem. Uma lembrança que eu tenho de ler isso quando era criança era a sensação de que eu tinha lido algo importante.
Eu estava lendo alguma coisa, eu estava lendo uma história na qual estava acontecendo algo significativo e que ia mudar. Não só ia mudar as histórias, mas aquilo mudou alguma coisa em mim. Mudou a perspectiva de como eu via as histórias em quadrinhos. Como elas poderiam ser drásticas, impactantes, como elas também passavam por grandes mudanças. E como uma história pode fazer com que o personagem deixe de ser o que ele era até então, e como a história pode fazer com que o leitor deixe de ser quem ele era e se torne outra coisa depois da leitura. A experiência de leitura é que pode mudar tanto o personagem quanto o leitor. E ler essa história foi o que me fez ficar interessado em histórias de heróis, porque uma coisa que era importante para mim é essa ideia de consequência, de continuidade. Quando eu era criança, eu via muito desenho animado, e uma coisa que me frustrava bastante, meu Deus, que eu tinha 4, 5 anos, era quando acontecia um episódio, aconteciam eventos num episódio, e no episódio seguinte era como se nada daquilo tivesse acontecido. A noção de que os acontecimentos naquela narrativa não eram relevantes mais no dia seguinte, que eles não tinham consequências. Isso era uma coisa que me frustrava, por isso que eu não gostava de muitos desenhos de comédia, não gostava de Pica-Pau, não gostava de Pernalonga quando era criança, porque não tinha consequência, no dia seguinte era como se o episódio anterior não tivesse acontecido. E foi uma coisa que me atraiu para desenhos como Thundercats, como Transformers, porque eles tinham uma noção de continuidade. Tinham, mesmo que fosse leve, parecia que as coisas que aconteciam eram relevantes para o próximo episódio e que eles estavam indo para algum lugar, mesmo que eles nunca chegassem nesse lugar. E foi justamente o que me atraiu para os tokusatsu. Quando eu era criança, eu via todas aquelas séries japonesas que passavam na manchete, todos os Super Sentais, Kamen Rider e os Metal Heroes que passavam na manchete. Porque uma das coisas que me chamava muita atenção era justamente essa noção de continuidade, a história que continuava no episódio seguinte. E o que acontecesse no episódio ia ser relevante depois. E foi uma das coisas que me fez parar de ver muitos desenhos de comédia dos Estados Unidos e preferir essas séries japonesas. Porque eu queria uma história que se desenvolvesse, que se chegasse em algum lugar. E eu queria personagens que fossem marcados pelos acontecimentos. E quando eu li essa história do Homem-Aranha, com a morte da Gwen, eu consegui ver nos quadrinhos algo assim. Algo que eu não via, por exemplo, nesses quadrinhos infantis, na Turma da Mônica, mas existia um nicho de quadrinhos em que a continuidade, em que a cronologia era importante. Isso foi uma das coisas importantes para me atrair para os quadrinhos. Porque desde muito pequeno eu sempre apreciei essa noção de construção de uma continuidade. Então essa experiência de herdar esse pacote de revistas me fez querer ler mais sobre isso, me fez querer deixar um pouco essas histórias em quadrinhos mais infantis e tentar alguma coisa mais complexa, que tivesse essa continuidade que eu gostava tanto, que eu apreciava tanto nos programas de TV japoneses. Nessa época era um período que eu morava no interior por causa do trabalho do meu pai, mas seguidamente a gente voltava para Porto Alegre, então a gente vinha em feriados e coisas assim, e quando a gente viajava era quando eu ganhava uma revista em quadrinhos, então eu podia comprar uma revista em quadrinhos para ler na viagem. Então nesse período que eu tinha uns 5 anos e estava aprendendo a ler, foi quando eu comecei a escolher algumas coisas diferentes, que não eram voltadas exatamente para um público bem infantil, por exemplo, da minha idade. Então, um lugar garantido era escolher sempre uma revista do Homem-Aranha, que era aquele personagem que me cativou ao fracassar na minha frente, ao mostrar o quanto uma história podia ser marcante tanto para o personagem quanto para o leitor. E era bem na época em que estavam sendo publicadas histórias escritas pelo Peter David, pelo J.M. DeMatteis, então o Homem-Aranha era um lugar seguro, garantido sempre. Mas eu tentei ler outras coisas, por exemplo, os Novos Titãs, só que na época do Marvel Wolfman e do Jorge Pérez, só que eu achei muito confuso, muitas coisas acontecendo e personagens demais que eu não conhecia. Então eu nunca fui muito longe com Novos Titãs. Mas o meu primo na época me contou que os Super Amigos, aqueles personagens do desenho da TV, nos quadrinhos se chamavam Liga da Justiça. Então eu acabei querendo essas revistas que contavam as histórias dos Super Amigos. Só que quando eu finalmente consegui um exemplar dessa tal Liga da Justiça, não era exatamente o que eu estava esperando, porque na época que estava sendo publicado no Brasil, isso 89, final de 89, era a Liga da Justiça do Kate Giffen e do DeMatteis. E pra mim isso foi uma experiência um tanto estranha, porque eu olhei aqueles personagens e o único personagem que eu conhecia ali era o Batman, um Lanterna Verde, mas não era o Lanterna Verde que eu conhecia, e um monte de gente estranha que eu nunca tinha visto na minha vida. Só que ao ler a história, eu acabei gostando bastante, porque apesar de não ser aquela Liga da Justiça que eu conhecia, além do Batman, o Batman era um resmungão, era alguém que estava de mau humor sempre. E era uma Liga da Justiça extremamente divertida. Esse Besouro Azul, o Gladiador Dourado. Inclusive, quando era criança, eu desenhava os personagens dessa Liga da Justiça. Essa é a revista em quadrinhos da DC que eu mais li na minha vida. Eu li e reli ela trocentas vezes durante a infância.
O Caçador de Marte, que na época era traduzido como Ajax, eu nunca tinha visto esse cara, mas em uma história eu virei fã dele. E a história que saiu nesse volume era de uma edição especial da Liga, em que a questão era um vírus alienígena que infectava as pessoas e acabava fazendo com que elas ficassem ligadas a uma inteligência coletiva. Então todos os membros da Liga vão acabando sendo contaminados por esse vírus e vão se unindo a essa inteligência coletiva, e só o Caçador de Marte que não, porque como a fisiologia marciana dele é diferente, ele é imune ao vírus. Essa história era uma aventura, mas ao mesmo tempo esses personagens que deviam ser heróis eram caras extremamente engraçados. Era como se fosse um meio termo entre as histórias do Homem-Aranha que eu li, em que os acontecimentos eram relevantes e mexiam com os personagens, mas com as histórias de infantil de comédia. Então esse meio termo me agradou muito, achei muito divertido. Acontece que no meio da revista tinha uma história que eu não gostava muito, que é uma história do Alan Moore, que talvez num outro vídeo eu comente. Então o Rafael de 5 anos achava que o Alan Moore não era bom o suficiente. Então quando eu pegava essa revista eu sempre lia a história da Liga, pulava a história do Alan Moore, porque eu achava chato pra caramba, e ia direto para a última história, que é uma história do Esquadrão Suicida, que também eu não gostava muito. Quando eu era criança eu tinha uma birra muito grande com o Esquadrão Suicida. Foi só depois de mais velho que eu acabei relendo as histórias do Esquadrão Suicida e comecei a ver algum mérito neles. Mas então essa é a revista da DC que eu mais li na vida, e a história do Alan Moore que tem no meio é a história que eu mais pulei na minha vida. Eu chegava lá, não, essa aqui é chata, e pulava e continuava depois. E como essa experiência tinha sido extremamente interessante, eu acabei tendo vontade de repetir. Então eu acabei conseguindo comprar o volume posterior da Liga da Justiça, que não é esse aqui, porque o meu original em algum momento ele se perdeu, acho que ele se perdeu numa mudança ou foi fora, e eu tive que comprar um novo num sebo. Mas lendo o volume seguinte da Liga da Justiça, de novo eu tive um outro choque, porque o que estava sendo publicado aqui é o arco da aberração cósmica, e é uma história escrita pelo Jim Starlin. Então, Jim Starlin é o cara ali que nos anos 70, na Marvel vai fazer todas as histórias do Capitão Marvel, do Thanos e todo o Adam Warlock, toda aquela viagem psicodélica espacial. E aqui nessa história do Superman com a Liga, também vai passar perto disso. Vai ser um pouco de psicodelia e um pouco de maluquice cósmica. O que me marcou nessa história é que a ideia de que um menino está atrás do pai dele, e o pai dele está sendo perseguido por toda a Liga da Justiça, só que o pai dele tinha morrido. Então o pai dele tinha saído do túmulo e estava voando por aí com poderes. E o menino queria muito encontrar o pai dele. E a Liga da Justiça considera ele uma ameaça. Só que quando ele finalmente encontra o pai dele conta que ele não é o pai dele. E a história que ele conta é que ele é uma entidade de uma dimensão paralela em que os sujeitos só existem na forma de energia, e que nessa dimensão existiam categorias de classes de glóbulos luminosos diferentes, e que um deles, da qual essa entidade fazia parte, o destino dela dentro daquela sociedade de formas energéticas era servir de alimento para uma outra categoria de formas energéticas que eram hierarquicamente superiores. E ele não queria ter esse fim, então ele conseguiu fugir dessa dimensão maluca de formas energéticas abstratas e possuiu o corpo do pai falecido do menino. Essa história, quando eu li, eu tinha 5 anos, e isso foi muito maluco pra mim. Porque eu nunca tinha experimentado uma narrativa num nível desses de abstração. A ideia de que existe uma outra dimensão, e existem entidades nessa outra dimensão, que eles são sujeitos, eles têm consciência, mas eles não têm corpo, eles não são humanos, eles não são animais. Eles são formas de energéticas conscientes que são umas luzinhas coloridas, uns caminhos luminosos, uma forma de existência completamente diferente de qualquer coisa que eu conhecia e que eu jamais teria conseguido imaginar e conceber sozinho naquela época. Choque para mim com essa história do arco da aberração cósmica escrita pelo Jim Starlin foi conseguir imaginar uma forma diferente de existir, uma forma diferente das coisas se organizarem, de um mundo existir e de sujeitos existirem. A ideia de indivíduos que eles não são humanos, eles não são nem forma física. E isso foi uma loucura para mim, criança, eu gastei muito tempo da minha vida tentando pensar em como seria existir nessa dimensão, se existiam dimensões assim, como seriam outros tipos de dimensão que poderiam existir além dessa. Além de envolver a história do menino, né? Porque o menino queria viver com o pai dele que morreu, e ele se identifica com esse sujeito que usa o corpo cadáver do pai dele, mas que não é o pai dele. E esse sujeito, que é uma forma energética que possui o corpo, ele só quer sobreviver, porque ele fugiu daquele mundo do cristal para sobreviver, e ele chega na Terra, e ele também é perseguido aqui, e ele não tem um lugar para ele.
Então, tanto ele como o menino têm uma noção de não pertencimento, eles não têm o lugar deles, falta uma coisa para eles, e eles se encontram e meio que tem uma chance de um encontrar no outro que eles precisam, mas tem todo o contexto da história, tem todos os super-heróis perseguindo eles, que não permitem que eles construam esse vínculo. Então, essa é uma história que me deixou pensando muito na época quando eu li, tanto por imaginar essa possibilidade diferente de existência que eu nunca conseguiria imaginar sozinho, como por essa relação do menino que perdeu o pai e desse indivíduo que não tem um mundo onde ele possa existir. Então foi uma história que me deixou remoendo e pensando bastante a respeito do que estava sendo mostrado nela. E me deixou com vontade de querer ver mais coisas. Porque me fez perceber que essas histórias em quadrinhos poderiam me mostrar coisas que eu nunca conseguiria ver sozinhos, poderiam me fazer imaginar coisas que eu jamais imaginaria sozinho. Então tinha todo um mundo possível de ser acessado nelas, que eu só conseguiria chegar neles através delas. E uma outra experiência marcante que eu tive com quadrinhos de super-herói aconteceu mais ou menos um ano depois, que foi quando eu adquiri o volume 11 da DC 2000 da editora Abril. Essa aqui eu acho que é de novembro de 1990, eu tinha uns 6 anos. E essa foi minha primeira experiência com Grant Morrison. Então no começo tinha outras histórias, tem o Checkmate, que era uma coisa que eu nunca consegui gostar, mas a última história da revista, que foi a que me marcou, era uma história do Homem-Animal do Morrison. E ela se passa durante a Invasão. Invasão era uma minissérie em que várias espécies extraterrestres decidem que a Terra é uma ameaça, porque tem muitos seres superpoderosos, e decidem se unir para atacar a Terra. Só que eu não sabia nada disso porque eu não li Invasão na época. Eu só tinha essa história solta. E ela se passa quando há um ataque de uma frota tanagariana, que é o povo do Gavião Negro. Eles atacam a Terra. O que acontece nessa história é que o atacante principal desse grupo, ele vem para ativar uma arma muito específica. Então, enquanto o Homem-Animal está tentando lutar com uma outra soldado tanagariano, esse tanagariano, que é a parte central da missão, vai ativar o aparelho dele, e o aparelho dele é uma coisa muito específica. É uma arma, mas ao mesmo tempo é uma obra de arte. Quando ele ativa, o Homem-Animal começa a ter acesso aos pensamentos dele. E ao decorrer da história, a gente vai conhecendo a história desse sujeito. Ele é de uma família nobre tanagariana, então ele é de uma civilização de guerreiros, só que ele queria mesmo era ser artista, ele era artista. E o pai dele, um grande militar, ele é muito decepcionado com o fato do filho dele ter se tornado um artista e não um militar como eram todos os seus antepassados. E o pai dele morreu, e nesse momento ele estava tentando se redimir com o pai dele e ao mesmo tempo fazer o grande trabalho da vida dele. Então ele cria uma arma que é um tipo de bomba de subjetividade. Então o Morrison consegue, nessa história, trabalhar dois temas que são extremamente caros para essa produção de quadrinhos dos anos 80, em que um dos elementos importantes para eles era trabalhar com essa noção da pós-modernidade como a ruptura da grande narrativa e a existência de várias pequenas narrativas simultaneamente, a ideia de que a gente não tem nunca a percepção do todo, a gente sempre tem pequenos pedaços do que acontece no mundo e a gente tenta montar uma noção do que está acontecendo a partir da junção desses fragmentos, que é uma coisa que eu falei no vídeo que eu fiz sobre Videojack. E o outro ponto que vai vir junto com o pessoal da Invasão Britânica, que é uma valorização da subjetividade por influência do romantismo. Como o pessoal do romantismo lá no século XIX estavam decepcionados com o fracasso das revoluções liberais, com o fracasso desse projeto racionalista, científico, iluminista, e eles começaram a trazer de volta uma valorização do que é subjetivo. E junto uma noção de que o sujeito percebe o mundo a partir dos seus próprios filtros da sua perspectiva. Então a gente nunca vê o que acontece de verdade, a gente sempre vê as nossas projeções sobre aquilo que a gente está captando do mundo real com os nossos sentidos. Então tem toda uma valorização da subjetividade, e essa arma que o Tanagariano trouxe para destruir a Terra é uma arma que combina justamente esses dois elementos. É um tipo de uma bomba que transfere aos poucos todas as memórias e todos os sentimentos do criador da arma para todo mundo que está em volta. E vai sobrecarregando essas pessoas com pequenos fragmentos de impressões subjetivas do criador. Então o Homem-Animal, ele está tentando impedir a bomba, mas ele começa a ver lembranças, ele começa a ver pensamentos, ele começa a ver
sentimentos desse Tanagariano que criou a bomba. Tanto sentimentos de felicidade, momentos bons da vida dele, como momentos ruins, agonias, as vergonhas que ele passou, o sofrimento que ele tem por ter decepcionado o pai dele, e aquilo vai se tornando cada vez mais intenso, aqueles fragmentos vão se tornando cada vez mais intensos e vão invadindo a mente do homem animal, até que ele chega num ponto em que ele não tem mais certeza de quem ele é, se ele é ele próprio, o homem animal, ou se ele é esse Tanagariano, de tanto que as impressões subjetivas desse sujeito, de tanto que essas lembranças, memórias e sentimentos do sujeito estão entrando na mente dele. Então o Morrison vai pegar todos esses valores estéticos que eram caros para esses autores e para essa produção de quadrinhos dos anos 80 e vai super saturar o homem animal e o leitor com essas informações e com essa estética, ao ponto de que isso vai ser tão sobreposto, vai ser tão descarregado, que vai se tornar algo primeiro irritante, algo desconfortável, e até o momento vai se tornar algo destruidor. E a gente pode pensar no quanto ele está falando nessa história sobre a própria produção de quadrinhos dos anos 80, quanto essa proposta estética estava sendo usada em exagero, estava sendo super explorada na linguagem, ao ponto de que tinha se tornado uma coisa irritante, era mais do mesmo e o público não aguentava. Isso tornava algo mais destruidor do que uma construção. E bom, essa é uma leitura que eu estou fazendo agora. Na época eu não tinha consciência disso, porque inclusive eu não tinha uma consciência tão grande sobre a história dos quadrinhos e uma história da estética dos quadrinhos. Mas o que me marcou com essa história foi essa relação do fragmento e da subjetividade do leitor, que era eu, sendo atacado pelas memórias, pelos sentimentos e pelas lembranças de um sujeito. Esse sujeito descarregando toda a vida dele em algumas poucas páginas, todos os sentimentos que ele teve, todas as angústias que ele teve durante essa vida, sobre o leitor, a ponto de aquilo ali se tornar algo que causa frustração, causa dor e causa destruição. Então a leitura dos quadrinhos como uma possibilidade de imergir nos sentimentos e na forma como um outro sujeito percebe o mundo. E por isso essa virou uma das minhas histórias em quadrinhos favoritas na infância. Mas essas experiências que eu comentei até agora, elas eram mais experiências pontuais. Foram histórias em quadrinhos que em algum momento eu tive acesso e elas em específico me marcaram. Mas existiam duas séries que eu tentava acompanhar com um pouco mais de regularidade na medida do possível ali no começo dos anos 90. Uma delas era uma publicação da editora Abril chamada As Aventuras dos Trapalhões. As Aventuras dos Trapalhões foram publicadas mais ou menos ali entre 89 e 94 e na época a Abril tinha duas séries dos Trapalhões. Tinham Os Trapalhões, que eram aventuras do Didi, do Dedé, do Mussum, do Zacarias como criança, e tinha uma segunda revista, que era a que mais me interessava, que era As Aventuras dos Trapalhões, no qual eles faziam paródias de filmes, séries de TV e livros famosos. Então tem essa aqui, a versão de Blade Runner, tem 2001, Uma Odisseia no Espaço, Pinóquio, ET, tinha as histórias do Didi Cop, o Didi Raia, o Ceará Zorro, o Star Treco. Então eles pegavam os filmes e séries da TV famosas e faziam paródia nisso. Isso era uma coisa que me divertia, porque eu gostava de assistir os filmes. Eu via sempre que podia filmes de ficção científica na TV, mas eu me divertia muito com pegar uma história que existia e fazer uma bobagem, um grande deboche a partir dela. Então essa aqui é a versão do Blade Runner, em que o Didi faz o papel do Harrison Ford. Então em cada história os personagens dos Trapalhões eram recolocados como se atuando naquele filme ou naquela série. E tudo isso para fazer comédia, mas ao mesmo tempo respeitando vários elementos da história original. Então As Aventuras dos Trapalhões era uma publicação que eu adquiria sempre que eu podia. E até hoje eu sofro terrivelmente, porque eu tenho esse volume das Aventuras dos Trapalhões com uma história do Peter Trapa, que é uma paródia ao Peter Pan. Inclusive foi o meu avô que me deu essa revista. E no final da revista tem uma propaganda que no próximo edição ia ter uma paródia do Kamen Rider Black. Só que eu não pude comprar, eu não tinha dinheiro na época e eu não conseguia achar ela em banca também. Então até hoje eu nunca li a paródia do Didi Kamen Rider, o Cearense Mutante. E a outra série era o Fantástico Jaspion, que foi publicado pela Abril ali no começo dos anos 90. Eu era otaku de Tokusatsu quando eu era criança, como eu falei pra vocês, e a proposta do Fantástico Jaspion, que era escrita pelo Rodrigo de Góes,
era continuar as histórias do Jaspion a partir da onde a série tinha terminado. Então era a minha chance de ter mais histórias do Jaspion. Só que ao mesmo tempo, essas histórias do Jaspion, elas não seguiam uma estrutura ou convenções de uma narrativa japonesa. Elas eram muito mais inspiradas em histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, principalmente nas histórias espaciais do Jim Starlin. Então era um Jaspion que misturava elementos desse imaginário das séries japonesas que eu gostava, ao mesmo tempo que misturava com elementos dessas narrativas de histórias em quadrinhos de super-herói que eu tinha conhecido há pouco. Então essas histórias do Jaspion, do The Boys, era exatamente o que eu procurava quando eu era criança nesse período. Então a série no total teve 12 volumes, eu tive quase todos quando eu era criança, eu consegui completar alguns que estavam faltando, mas ainda me falta um. E infelizmente o meu volume 1 eu emprestei e ele voltou nesse estado sem a capa. Mas, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre essa revista, eu fiz um texto para o blog e eu vou deixar o link nas descrições se vocês quiserem ver mais impressões minhas sobre ela. E o momento relevante seguinte, que eu considero o fim da minha infância com os quadrinhos e quando eu comecei a levar as histórias em quadrinhos mais a sério, aconteceu quando eu tinha 10 anos. Eu ia fazer uma viagem de ônibus e meu pai deixou eu escolher uma revista em quadrinhos. E eu olhei na banca da rodoviária e não tinha nenhum exemplar das Aventuras dos Trapalhões, nem do Jaspion. Só que na época eu gostava muito de assistir a série animada dos X-Men que passava na TV. E apesar de não achar nenhuma das revistas que eu comprava quando eu tinha oportunidade, eu olhei no meio daquelas publicações e encontrei um exemplar de X-Men e pensei, é isso que eu quero. É a história daqueles personagens que eu gosto de acompanhar na televisão. E na época meu pai olhou para essa capa e pensou, tem certeza? Sabe, ele duvidou que eu fosse gostar disso, e eu não culpo ele, porque a capa é um desenho do Rob Liefeld. O fato da pessoa ter um pouco de receio com a arte do Rob Liefeld é um sinal, inclusive, de bom senso. Mas esse número 69 dos X-Men da Abril é bem o meio do programa de extermínio. O programa de extermínio é um momento na história dos X-Men em que eles estavam dispersos e espalhados pelo mundo. O X-Factor era um grupo formado pelos X-Men originais e os novos mutantes tinham meio que sido abandonados e o Cable, o soldado do futuro com uma arma bem grande, tinha assumido eles. Só que a nação de Genosha é um tipo de anti-Wakanda, é um país na África que é um paraíso tecnológico, mas eles chegaram nessa condição porque eles usam trabalho escravo de mutantes lobotomizados, então é um paraíso na África, mas que ao mesmo tempo era totalitarista e escravocrata. E os X-Men já tinham brigado algumas vezes com eles, então o governo de Genosha ele sequestra vários dos novos mutantes e a Tempestade. E os novos mutantes que sobraram, os X-Men espalhados e o X-Factor acabam indo todos para Genosha para tentar resgatar essas pessoas. Só que eu não sabia a menor ideia disso, eu simplesmente abri a revista e tinha uma história que era com roteiros do Claremont e desenhos do Jim Lee de cara, meu primeiro contato com o Jim Lee foi esse, em que nós tínhamos dois personagens que eu não fazia a menor ideia de quem eram, a Dinamite e o Rictor, fugindo de uma perseguição em Genosha, e de repente eles são salvos pelo Wolverine legalzão, a Jubileu, que eu conhecia também da animação, e a Psylocke, todos estilosos, desenhados pelo Jim Lee. E eu pensei, pô, não faço a menor ideia de quem são a maioria desses caras, mas eu conheço o Wolverine e conheço a Jubileu, é o suficiente pra mim, eu vou deixar eles me guiar nessa história. E é X-Men do Chris Claremont, que é o autor que definiu os principais elementos dos X-Men, e eram justamente as histórias dele que eram usadas como base para adaptação para a série de animação. Então eu não conhecia muita coisa, mas era o Wolverine, era a Jubileu e era o suficiente para mim. Logo depois tem umas histórias dos Novos Mutantes desenhadas pelo Rob Liefeld. Pá, tudo bem, apesar do Rob Liefeld dar para ir, que eu não sabia quem era na época, mas eu consegui identificar que esses desenhos não eram grande coisa. E na última parte é uma história do X-Factor, com roteiros da Louise Simonson, e que tinham essa página que foi muito interessante para mim, que apresentavam vários personagens, quais estavam capturados, quais estavam ainda livres, e identificava cada um dos personagens. Eu gastei um tempo memorizando o nome de cada um deles a partir dessas páginas para conhecer os personagens que eu não conhecia, e essa foi minha primeira experiência com os X-Men nos quadrinhos. E foi algo que me agradou bastante. Pouco tempo depois, eu ia fazer uma outra viagem e eu fui encontrar meu pai no trabalho dele, porque a gente ia viajar logo depois que terminasse o horário dele de expediente. E quando eu cheguei lá, ele tinha passado no mercado antes para comprar algumas coisas para comer na viagem, e ele cometeu um dos grandes acertos da vida dele, que ele nem sabe que fez. Que foi quando ele foi no mercado, ele passou numa banca e me entregou, eu tenho uma coisa aqui para tu ler na viagem.
E o que ele trouxe da banca foi a série X-Men Classics 2 completa, que vinha dentro dessa caixinha aqui, feita pela editora Abril. E X-Men Classic 2, ela tem algumas histórias dos X-Men feitas pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, da fase original dos X-Men. Tem a primeira aparição do Fanático, tem o primeiro encontro dos X-Men originais com Sentinelas. Mas o resto dos volumes, ela tem uma sequência de histórias, das primeiras histórias escritas pelo Chris Claremont e desenhadas pelo David Crockett. Então é a base da segunda formação dos X-Men, que são aquelas histórias que definiram os X-Men como os que eles são. Então começa com o Feliz Natal X-Men, quando a segunda geração de sentinelas sequestra parte dos X-Men e leva eles para uma estação espacial no espaço, e os outros têm que resgatar eles, e na volta tem todo o arco em que a Jean Grey se transforma na Fênix, tem o primeiro confronto da segunda formação dos X-Men com o Magneto, tem o arco do Proteus, tem o primeiro encontro da segunda formação com o Fanático, agora acompanhado pelo Black Tom Cassidy. Então tem as mais importantes histórias dos X-Men antes da entrada do Barney como desenhista. E quando eu li isso aqui, eu pensei, pô, eu preciso de mais disso, eu fiquei viciado, eu preciso de mais X-Men. E foi a partir daí que eu me tornei um fã de X-Men. Meu principal recorte de leitura de quadrinhos a partir dos 10 anos e durante toda a adolescência foi em X-Men. Então, do que vocês estão vendo aqui atrás dessa pilha, muito do que está aqui é X-Men. E foi o que me deixou viciado em quadrinhos. Eu precisava de mais disso. Isso foi mais ou menos perto do meu aniversário, então eu pedi pro meu pai uma assinatura de quadrinhos da Marvel. Então tinha pacotes de quadrinhos todo mês, e foi onde eu comecei a ler outras coisas, entrei em contato com Super Aventuras Marvel, com Capitão América, mais ou menos na época que estava acontecendo o Desafio Infinito, então eu comecei a ter contato com outras histórias da Marvel, e sempre que eu conseguia uns trocados, eu comprava alguma revista do Universo 2099, que tinham aquelas histórias com influência do Cyberpunk, da Marvel, que se passava no futuro, e que eu quero fazer ainda um vídeo só sobre isso no futuro. Mas foi esse contato com os X-Men dos 10 anos que fez eu começar a levar quadrinhos a sério, e acabei continuando até hoje a querer pesquisar quadrinhos. Então hoje eu queria fazer alguma coisa diferente para comemorar, né, esse 50º vídeo, e agradecer a vocês que têm acompanhado o canal, têm compartilhado, têm feito o canal crescer. Espero que essa experiência não tenha sido muito enfadonha para vocês, mas eu tentei fazer uma coisa diferenciada, um pouco mais pessoal. Mas bom, por hoje o vídeo era isso. Eu quero agradecer a todo mundo que aguentou ver ele até aqui. Eu prometo que no próximo vídeo eu vou voltar à programação normal e ao tipo de leitura e abordagem normal. Peço quem puder curtir, compartilhar, que sempre ajude. Obrigado e até o próximo vídeo.